vários produtos, mas vamos falar de CPR, de Cédula de Produto Rural, que hoje é o pãozinho quente da Leon. Então, a primeira coisa, a fazenda não fica em garantia, mas a pessoa precisa ter terra. Então, a pessoa precisa ter pelo menos 30%. Para dar o penhor de grãos. Para dar o penhor de grãos, né? E um histórico de 3 safras para fazer, né? Que ela já tenha feito no passado. Feito isso, a gente pega uma documentação básica, né, da fazenda. É matrícula, CAR, CCIR, né, e esses documentos. A gente pauta isso no comitê de crédito e a gente consegue ter o resultado em 3 semanas, né, a uma taxa que é de mercado, que vai de 1,4% até 2,2% ao mês, né? A gente tem até 18 meses. Varia o score? O score varia baseado na análise de crédito de cada cliente, né? Dessa forma, as últimas operações que a gente fez passaram com 1,7 ao mês, né? Eu sei que não é barato, mas uma taxa de Selic de 14,25 não tem nada que é fácil, né? Mas a gente tem essa prerrogativa de botar dinheiro agora. Eu tenho um outro fundo, que é um fundo americano, que está aqui no Brasil, que eles colocam dinheiro também para investimentos rurais. Então eu tenho dinheiro para compra de fazenda, coisa que o banco não faz, para reforma de pasto degradado, que o banco também não faz, e para operações de silos, armazenagem e irrigação. Então eu tenho acesso a bolsos diferentes para poder rodar essas operações aqui. Mas hoje, essa operação de investimento, a gente tem 2 anos de carência, mais 5 anos para pagar. Então, uma operação de 7 anos que a gente tem. E a gente tem operações também de prazos mais alongados. São 4 anos de carência, 10 anos para pagar, só que são operações internacionais, né? Aí o volume precisa ser pelo menos 60 milhões de dólares para viabilizar, né? E assim, outra coisa que é diferente. Essas operações que a gente fala de CPR não é uma operação de crédito, é uma operação de dívida. Então, aqui no Brasil o pessoal confunde um pouco o que é dívida com o que é débito, né? Então, crédito e débito. Dívida é quando você emite um papel. Então, o CPR é um título privado, fica custodiado em cartório e a gente coloca ele lá na B3 para ser vendido, né? Qual que é a vantagem? Um investidor, quando ele coloca dinheiro em dívida, ele não paga imposto de renda. Então, de cara, ele já tem 20% de ganho de não pagar imposto. Então, ele prefere muito mais colocar dinheiro em dívida do que em uma operação de crédito. E assim, o que eu tenho acompanhado? Desde a feira de Rio Verde, que a gente participou há algumas semanas, o número de fiagros está aumentando demais, né? Então, ano passado, eu fiz a Feira do Empreendedor lá do Amazonas e a gente tinha cerca de 80 fundos de agro no Brasil. Só para lembrar, 2021 não existia isso, né? Então, e na época tinha coisa de 20 bilhões sobre gestão. Eu fui atualizar para a Feira de Rio Verde essa apresentação e está passando de 120 fundos, né? 40 bi sob gestão, que esse valor dobrou, né, em coisa de poucos meses. E da Feira de Rio Verde para cá, já apareceram coisas de 13 fiagros e entraram mais 3,7 bi sob gestão. Então o mercado está se movimentando para colocar dinheiro no agro via esses fundos, né? Uma vez que o governo saiu dessa questão do fomento e assim, a safra ela precisa de R$1 trilhão a cada 4 meses. Então você tem 3 fontes básicas de financiamento, que é o governo, as trades e os bancos. Eu colocaria uma quarta, que são as revendas. Que na verdade o São próprio banco é um meio de se chegar lá, né? E agora o governo saiu, deu um gap aqui de mais ou menos 300 bilhões que o mercado de capitais está correndo atrás de fazer. E uma das coisas que eu vejo é que as revendas estão se profissionalizando e estão criando esses fiagros. Então, os fiagros é um jeito do mercado de capitais colocar dinheiro com as revendas para distribuir isso para os produtores. Nós temos a condição de colocar dinheiro com o produtor direto, né? Mas, assim, as dificuldades operacionais são muito grandes. O dinheiro está disponível, mas o produtor ele não entende a diferença de crédito e dívida e ele não entende como que a fazenda não fica em garantia, mas o título que ele colocou, ele serve de garantia, né? Então, isso aí a gente ainda tem uma dificuldade operacional de fazer isso acontecer, mas está sendo bem rápido esse processo, porque o produtor entende que tem essa janela de oportunidade e que o dinheiro está batendo na porta, mas ele tem que entender como que é feito para deixar ele entrar, né? Na verdade, o que eu vejo como produtor,
principalmente, como ele já tinha pelo menos parte da fatia do que ele necessitava financeiramente falando, com juros subsidiados. Então, na cabeça dele, ele tem essa taxa que uma média ele vai fazer ali na faixa de 13, 14. Nós sabemos que hoje o mercado já não mais está assim. Não. Então, nós precisamos trazer ao produtor que, cara, aquilo que não funciona, se nós levarmos o devido recurso a ele, para que ele possa comprar bem à vista, essa diferença talvez ele tire na compra. Exatamente. O que eu falo assim para os produtores, assim, para você fazer uma CPR, você vai pagar um valor de mercado comigo, é 14,25 mais o spread da análise de crédito. Né? Não é um dinheiro... Normalmente é spread? De 3 a 5%. Né? Tá. Isso aí depende de caso a caso. Mas olha só, o que ele pode fazer é pegar dinheiro com a gente, né, ir na revenda e comprar à vista. Que ele vai pedir desconto, isso aí vai ter 10, 15% baseado em negociação, porque quem tem o dinheiro domina a compra. Né? Então existe essa prerrogativa também. Mas os produtores ainda não têm noção disso e essa ignorância é uma palavra forte, né? Esse desconhecimento meio que impede ele de conseguir botar a safra dele para rodar com outras formas de financiamento, né? Mas eu acredito que é a questão de colocar o produto no lugar certo na hora certa. Vou te contar uma história, eu como Rabobank, e a gente não conta só os nomes, mas conta a história. Os nomes, né? Exatamente. Um cliente com uma construção de um silo muito grande e ele tinha a opção de pegar BNDES ou pegar via Rabobank dólar. Sim. E, tipo, o juro do BNDES estava entre 4,75 e a 6 e pouco. Agora, nós tínhamos em dólar a 11,3%. Como que eu conquisto um cliente a tomar a 11,3% em dólar, deixando de pegar o BNDES a 4,5%, a 6%? O que foi a minha estratégia para com isso? Cheguei para o cliente e falei assim, olha, nós estamos em outubro para novembro. As empresas necessitam virar o ano no positivo. Sim. Então você vai dizer... ano fiscal. Exatamente. Mesmo porque as taxas subsidiadas, nós temos a taxa flat. Só aí são 3% que vai direitinho para a mão do governo. O que eu fiz nessa situação? Falei para ele, você vai ao mercado, o dinheiro do Rabobank vai estar na sua conta, e vai ser depositado para você, nós não precisamos de nota fiscal, que é o caso aqui. Sim. Nós não necessitamos de comprovação, a menos que seja um produtor fidedigno, enfim. E você vai comprar. Resumindo, ele fez 25% média em desconto comprando à vista, com dinheiro na conta. Então, um juro que ele iria pagar 11,3%, ele ficou, na verdade, trabalhando com dinheiro e ficou positivo na operação. Perfeito. É porque é o seguinte, Valéria, o que eu vejo é que